3, 2, 1. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde se você acabou de chegar no YouTube e está vindo para mais um Bate-Papo Mayhem. E se você já observou o Bate-Papo Mayhem, você vai ver que o convidado de hoje é mega, hiper, super especial, que é um cara que eu já conheço, sei lá, 20 anos mais. Eu jogava RPG, depois foi para o escritor, daí evoluiu, agora já está em roteirista, daqui a pouco vai estar fazendo uns filmes de Hollywood com Keanu Reeves e ela só me traz orgulho. Cara, um irmãozão para mim, brigadão mesmo. Eu sei que você está hiper, super ocupado. Você e a Carol estão com um filhinho agora, estão em Los Angeles, estão fazendo um monte de coisa para Netflix e tal, mas concordou em bater um papo aqui sobre magia, sobre inspiração, arte de escrever e uma cidade invisível. Seja muito bem-vindo, Rafael Dracon, mano. Como é que você está? Olha só que prazer grande estar aqui. Pois é, esse cara aí eu também acompanho muito tempo. Ele, inclusive, ele tá muito ligado com a história do Dragões de Éter. Eu vou contar ainda isso aqui hoje para vocês, que eu acho que nem ele tem ideia do quão tão grudado com a história do Dragões de Éter ele é. E realmente, a gente agradece muito, ficamos muito felizes de vocês estarem acompanhando o trabalho. E hoje em dia a gente realmente tem a nossa Avalon aqui, né? E aí ela a salvação da nossa quarentena aqui, né? A alegria da quarentena, mas a gente vai se adaptando aos horários dela. Mas até ela adorou saber que eu ia conversar contigo, Deldeb. Massa demais. Então, o pessoal que é da RPG já te conhece, cheio, mas esse foco aqui hoje vai ser magia e inspiração e tal. Então, eu queria que você contasse para o pessoal, para os ouvintes, um pouquinho Uhum, da tua carreira, como é que você começou e tal, até chegar onde a gente está hoje. Aí depois a gente vai para a parte de entrevista propriamente dita. tá. Então, eu vim de uma origem pobre lá do Rio, né? Que o meu pai ele era do Morro do Borel. E aí, então, eu tive amigos que foram presos, tive amigos que viraram traficantes, tem amigos que foram encontrados, foram reconhecidos pelas roupas. Mas aí, o que mudou a minha vida mesmo, definiu o meu caminho, foram duas coisas principalmente. Uma era o meu avô, que ele era um contador de histórias, e um dos trabalhos dele ele era projecionista de cinema. Então, aqueles filmes Casablanca, os filmes do John Wayne, né, Os Brutos Também Amo, esses filmes todos ele via 800 vezes, porque passava esses filmes e ele me contava histórias antes de dormir. Então, ele me fez um contador de histórias e também ele me fez ter essa vontade de um dia trabalhar com cinema, vir trabalhar em Hollywood, esse tipo de coisa. E a outra coisa foi o Bruce Lee, porque com 6 anos eu vi o Bruce Lee pela primeira vez e eu prometi que eu ia ser tudo que o Bruce Lee era, que eu ia ser escritor, que eu ia ser faixa preta, que eu ia trabalhar com cinema. Então foram 20 anos para cumprir toda essa promessa, mas felizmente deu tudo certo e tudo foi cumprido. Então, a fantasia em si, ela começou quando eu lia pequeno, né? Tinha o Sítio Pica-Pau Amarelo, que já tinha muita coisa ali também de fantasia naquelas histórias, e eu sempre li como uma história de terror, e isso também ficou na minha cabeça, porque por ter lido tão pequeno, essa coisa do folclore já tinha ficado na minha cabeça há muito tempo também, né? Essa vontade de um dia escrever algo nesse sentido também. E aí até que vieram o RPG, que foi no colégio. Então, o RPG me apresentou o Hobbit, apresentou Seus Anéis, e vocês sabem, é aquela fase em que o RPG era uma coisa muito difícil de ser, ele não era acessível. Então, a gente tinha que tirar xerox, era tudo em inglês, a gente tinha que usar um dicionário do lado, tinha que ir traduzindo conforme... Não tinha Google Translator, né? A gente tinha que ir aprendendo na marra. Então, eu aprendi inglês, na verdade, assim, com o RPG, traduzindo as coisas, depois com os RPGs eletrônicos também, com o Final Fantasy e todos Breath of Fire, todos esses RPGs clássicos do Super Nintendo, era dicionário, lendo e tentando entender o que estava acontecendo. E até que daí passei por os romances, né? Tipo Robert Howard, que faz as histórias do Conan, que é um escritor que me influenciou muito a maneira como ele tratava a fantasia, até porque esses tipos de autores, o que eu comecei a perceber, que foi o que eu passei a usar nas minhas histórias, eles usavam a fantasia, o Final Fantasy fazia muito isso, como metáforas de assuntos espirituais ou assuntos até de magia de vez em quando,
ou sobre temas que, se você tratar diretamente, choca, mas se você tratar através de uma metáfora, a pessoa absorve. Por exemplo, suicídio. Se a gente for falar de suicídio, uma coisa que tipo 30 Reasons Why chocou o mundo, por quê? Porque falou de suicídio diretamente. Agora, por exemplo, em Final Fantasy VI, que é o meu favorito, né? Que aqui no Ocidente são como 3, eu sempre uso de exemplo essa cena, que tem o samurai, o Sion, tem essa cena em que ele está numa floresta. E ele está com os amigos dele, e na floresta eles encontram um trilho de trem. E aí eles ficam pensando, pô, por que um trilho de trem aqui no meio de uma floresta? E aí esse samurai, ele tem uma história trágica, porque o vilão, que é a época do jogo, envenenou a vila toda, todo mundo morreu, inclusive a família dele, então ele tem essa missão de vingança. E aí até que o trem chega. E o trem chega, para ali no meio da floresta, e quando eles olham, estão vindo os espíritos dos desencarnados para entrar no trem. Então a gente entende que aquele é um trem que vai levar os personagens para o plano espiritual. E aí, até que ele está ali, quem passa? Passa a esposa dele. E a esposa dele passa e ela entra no trem e ela não reconhece ele. E quando ele vê aquilo, e ainda mais quando ele vê o filho dele chegando também, ele quer correr, ele quer entrar naquele trem. Os outros personagens têm que segurar ele para não deixar ele entrar. É até que o filho dele percebe aquela movimentação, vê o pai, volta e diz para ele: pai, não se preocupa, eu vou cuidar dela. Aí ele, assim, eu sou o homem da casa agora. Ele vai. E ali, pô, eu era um adolescente, sei lá, 13, 14 anos, ali vendo uma cena dessa, eu pensando, cara, eles estão falando de suicídio. Só que é de uma maneira completamente metafórica. Então, era isso que eu queria trazer para um livro. Eu queria ler um livro que tivesse o que eu sentia vendo Caverna do Dragão, que era o desenho mais importante da nossa geração, e que, na verdade, é Dungeons and Dragons Animation, com essa poesia que eu via, que, por exemplo, o Robert Howard, quando você vai estudar a história dele, ele teve problemas graves de alcoolismo, ele também veio da pobreza, ele se metia em várias brigas por conta disso, né, do ambiente violento que ele vivia. E o Conan é todo um reflexo do que ele precisava ser para sobreviver, ou o que ele gostaria de ser para sobreviver, naquele meio que ele foi criado, que ele precisava sobreviver. Então, eram coisas desse tipo que eu queria fazer. E exatamente porque eu vim de uma origem tão difícil, em que tinha tudo para dar errado, e tive uma jornada que tinha tudo para dar errado também, as minhas histórias costumam falar sobre isso, sobre personagens que vêm do nada e eles buscam atingir alguma coisa maior do que eles. E tanto que foi só quando eu terminei Dragões de Éter, Corações de Neve, no final do livro, que é uma cena que é muito forte, né? Os leitores sabem a cena do John Hanson, o que acontece lá. E naquela cena com o pai dele, no final, só ali que eu entendi que o personagem do John Hanson era uma metáfora da minha jornada e que toda a jornada dele para se tornar um cavaleiro era uma metáfora da minha jornada para se tornar escritor, mas eu não tinha percebido isso ao longo da história. Eu só percebi naquela cena no final com o pai dele, que caramba, por isso que é muito real aquela cena, porque aquela cena é real. Então eu acho que é por isso que eu acredito que os livros se conectaram com tantos leitores e eu pude viver disso a partir daí. E aí foi só um caminho de escalada, né? Isso aí que a gente chama no hermetismo de verdadeira vontade. Pô, É, perfeito. quando que você descobriu que esse era o teu caminho mesmo? Tipo, eu podia ser padeiro, mas não, eu vou viver disso. Quando é que caiu essa ficha? Quando eu li Capitães da Areia, do Jorge Amado, eu devia ter também uns 13 anos. Assim, óbvio, eu já via sempre escrevendo, né? Mas eram coisas eu achava que era um hobby. Mas quando eu li Capitães da Areia, eu lembro quando eu fechei o livro e eu falei, caramba, me bateu de uma forma aquela história que eu pensei, eu quero fazer isso. É isso que eu quero fazer. Eu quero, pelo menos, tentar que outras pessoas sintam um impacto como esse ao final de uma história, por conta daquilo que eu tinha sentido. E aí eu decidi que eu seria um escritor profissional. Tanto que eu comentei isso com a minha família, né, principalmente com meu pai. E o meu pai foi a primeira pessoa que falou que eu ia morrer de fome, né, que não tinha a menor condição de eu querer ser escritor no Brasil. Então, eu tive que fazer toda uma jornada sem apoio de ninguém, só com o apoio da minha mãe, na verdade. Ela foi um posto, até porque ela tem uma história que talvez seja até mais fantástica que a minha, né? Até ela teve realmente, né,
amigas se tornaram prostitutas. Ela se tornou engenheira química numa época que mulher não se tornava engenheira química no Brasil. Então, é isso. A gente pega muito dos nossos pais também, né? A gente pega muito da criação, é muito importante. E então, acredito que foi nessa hora que aconteceu. E também, qual que foi a influência do RPG mesmo, de você criar a Ah, história? No RPG você não escreve só, você vira aqui meio que coautor junto com o mestre, com o narrador. Como é que sim. influenciou sua... Então, vou te contar o que acontece. Aí eu comecei, então, a aprender sobre RPG na escola. Eu estava no Colégio Van Gogh, na Tijuca, lá no Rio. Aí me apresentaram o Hobbit, me apresentaram o Seus Anéis, Dungeons and Dragons, Maniac Mansion. Eu lembro que o pessoal lá tinha feito um RPG do Maniac Mansion. E aí comecei a entrar naquele mundo. Aí eu fui passando, fui lendo mais sobre isso, da Dragonlance, lendo, né, aquelas crônicas todas, Ravenloft, todo esse tipo de coisa. E aí veio a Dragão Brasil, né, que começou com uma Dragon, aí foi mudando o nome, até chegar na Dragão Brasil. E aí, na Dragão Brasil, conheci o trabalho do pessoal, do Trevisan, Caçaro, Saladino, aí conheci teu trabalho também. Eu lembro até que teve um Trevas que vinha dentro de uma da Dragão Brasil, né? Vinha no saquinho plástico. Foi a primeira vez que eu tive contato com o Trevas, foi ali pela banca também. E aí, eles lançaram o Tormenta. Quando eles lançaram o Tormenta, pô, eu achei aquilo demais, né? Um cenário nacional e de literatura, era fantasia. E eu comecei a ficar viciadão em Tormenta, que eu comprava tudo que o Cassaro assinava também, eu comprava naquela época. Então, que eu já falei isso para ele, até aquelas revistas dele, tipo Agente Confidencial, tem umas coisas que eu acho que nem ele tem. Por causa disso, tudo que o Cassaro lançava, Didi, Volta para o Futuro, umas coisas todas. E aí eu fui lá e comecei a entrar naquele mundo de Tormenta, ao ponto de que eu virei um dos coordenadores da lista de Tormenta daquela época. Porque eu era um integrante da lista, e aí eu fiz o primeiro conto da lista que não fosse oficial, né? Que seria basicamente uma fanfic, mas é que era um conto, não era uma história muito grande. E lancei lá e o pessoal curtiu, que era o Lembranças de Tormenta. E aí o pessoal curtiu, o pessoal até falava com o Trevisan na época e tal, e até falo isso hoje com ele, que aí o Trevisan, eu lembro que ele lia o conto, ele falava, pô, esse autor tem muito potencial, mas ele ainda está meio cru. E aí ele dava umas dicas assim, aí eu ia, refazia as coisas que ele tinha comentado e tal, assim, eu levava tudo a sério, assim, tal, fazia o trabalho. Aí eu comecei a fazer outros contos depois, outras pessoas também passaram a escrever contos na lista e tudo mais. E eu resolvi mestrar um PBM, que é um Play by Email, que naquela época não era algo tão comum, mas eu mestrei a primeira campanha online de Tormenta de um Play by Email, porque durou um ano inteiro. Eu tinha jogadores que alguns eu até hoje nunca vi. E, e aí acabou que, ao final dessa campanha, eu virei coordenador por causa disso. Era o coordenador de play by mail do negócio, porque aí virou uma coisa mais comum dentro da lista também. Eu ajudava o pessoal. Mas aí que acabou que, quando eu terminei a campanha, putz, era um material muito rico, né? Por causa, imagina, tinha um ano de história, todo um cenário que tinha sido montado, uma ilha que eu tinha criado, a ilha de Warrens, eu peguei uma das ilhas lá que estava no mapa só desenhada de qualquer jeito, dei todo um contexto para aquela ilha e tal. Né? Aí eu terminei e pensei, putz, eu consigo escrever um romance disso. E seria o primeiro romance de Tormenta. Naquela época, Del Débio já era editor. Né? Ele já estava ali fazendo as coisas do Trevas, estava lá na Diamond. Aí o que eu fiz? Mandei um e-mail pro nosso querido Del Débio aqui e falei para ele, olha só, eu tenho essa história, eu tenho isso aqui, fiz essa campanha, tudo bem, tem esse cenário e tudo mais. E acho que isso daria um grande romance, poderia ser o primeiro romance de Tormenta e tal. O que você acha? Aí Marcelo me respondeu assim, não é assim que funciona. Você não tem que chegar para mim e perguntar, te interessa se eu escrever um romance tal para editora tal? Você tem que primeiro escrever o romance e aí você me mostrar e perguntar se interessa. Aí eu, tá, beleza. Peguei, sentei lá, eu fiz 200 páginas do romance.
200 páginas daquele livro. Aí tô lá da RPG Com. Aí eu cruzo com o Trevisan. Passou o Trevisan. Ô, Trevisan, caramba. Pá. Aí eu virei para ele e falei, pô, Trevisan, ó, eu escrevi 200 páginas já de um romance, tal, do Play by Mail, tal, de Tormenta, tal, que eu estou fazendo para isso, tal, que aí para ver se de repente a gente consegue, de repente eu consigo publicar com vocês e que tal. Aí o Trevisan, não, como assim você está escrevendo um romance de Tormenta? Não. Antes de você escrever, aí eu, Caçaro e Saladino temos que autorizar. E aí não. E isso você tem que conversar, tal, aí isso. Não sei se seria possível, e tudo mais. Aí eu, putz. Aí eu olhei e pensei, caramba, eu tinha 200 páginas num romance escrito. Eu pensei, agora eu não sei se eu vou conseguir publicar, não sei se os caras vão deixar eu fazer. Aí eu comecei a pensar, putz, por mais que eu ame esse cenário, vai me dar um trabalho isso aqui e pode tudo ser à toa. Então, é melhor eu começar um cenário, um livro, em que os direitos sejam meus e eu não precise né, de autorização de várias pessoas diferentes para eu conseguir escrever. Aí, o que aconteceu? Eu desisti daquele romance de Tormenta e comecei a escrever Dragões de Éter. Aí, eu sempre falo para o pessoal, quando eu conto essa história em eventos e tudo mais, eu sempre falo para o pessoal, cara, olha como são as questões das linhas tortas do destino e tudo mais. Se eu tivesse insistido, tá, e feito aquele, achado que pô, não, esse é o caminho, não tivesse entendido os sinais da coisa, talvez eu até conseguisse publicar, mas não ia ser a mesma coisa. Eu não teria feito o Dragão de Éter, que realmente mudou a minha vida. É uma série que me fez viver de literatura e trouxe o meu nome para o mercado. E também a gente não teria tido o Leonel Caldela, que também, né, é um grande autor, que eu publiquei ele depois quando eu fui editor na Fantasy, também é uma pessoa muito querida para mim. E também, até naquela época, quando você virou para mim e falou, cara, escreve o romance e depois fala. Aí tudo bem, eu escrevi aquelas 200 páginas e elas não foram utilizadas. Mas aquilo me fez sentar e escrever 200 páginas e ver, puta, eu consigo fazer isso, entendeu? E se eu tivesse simplesmente, puta, não sei se, não sei. Aí ia ser sempre esse não sei. E o tempo ia passar, Aquilo me fez dar uma gana de não vou sentar. E aí eu vi que eu consegui. Também quando eu vi que não ia dar certo, em vez de eu ficar, puta, ai meu Deus, e agora? Desanimado. Peguei, cara, no dia seguinte eu estava lá fazendo, essa daqui vai ser o reino de Andriane, que é o reino principal. E aí eu começava a fazer a linhagem dos reis, e aí eu comecei a fazer aquele caderno aos 15 anos, foi quando eu comecei a fazer o caderno, tá por aqui, tá aqui perto. É a Bíblia do Dragões de Éter, que tem tudo ali naquele caderno. E aí eu comecei a fazer aquela Bíblia e fui escrever realmente a história quando eu estava na faculdade, eu devia ter uns 20 anos, mais ou menos. E fui publicar aos 25. Então, na verdade, entre começar o processo do cenário e a publicação, demoraram-se 10 anos. Mas foram os 10 anos que eu precisava amadurecer para fazer isso. Então, é por isso que eu digo que a tua história está completamente conectada com Dragões de Éter, por causa disso. Você foi um dos responsáveis também por me incentivar mas aí eu vi, não é por esse caminho, mas vou por aqui, mas vai, entendeu? Por isso que eu achei bacana, principalmente quando você falou, vamos conversar sobre RPG e sobre tudo. Que demais. Não, essa história, todo mundo escreve assim, eu queria fazer um negócio pro Trevor. Vai, mano, senta e faz. Na hora que estiver pronto, a gente dá um jeito. E aí, naquela época, ainda era mais difícil. Hoje eu tive, assim, vários caras que vieram falar comigo e eu fiz a mesma coisa que eu falei para você. Hoje os caras vêm e me mandam os livros, falam, cara, eu escrevi o livro, foi sozinho. A gente publicava, a primeira Treva saiu, né, lá pela Talismã na época. Isso. Outro nome, nem lembro qual é. Aí chegou uma hora que eu tinha escrito vários livros e falei assim, e agora? Aí ele, não, porque tem que ver, porque tem um horário da banca, e aí tem um não sei o quê, e aí tem que o calendário. Daí eu falei, então quer saber? Eu vou fazer também.
E aí a gente fez, e aí a Diamond surge com 60 títulos, né? Mas Isso, muito a legal. Diamond foi uma revolução, né, no mercado de RPG naquela época. Inclusive, foi muito importante, os títulos que vocês lançaram falavam muito comigo, porque tinha realmente, assim, dava para ver que, ok, é um livro de RPG, mas tinha todo um estudo ali por trás que era real, aquilo ali. E a gente, já que você estava conversando sobre magia, né, eu fazia um estudo também nesse sentido, porque a minha avó, ela tinha um centro de Umbanda. E aí, eu não sabia o que isso significava exatamente. E ela era realmente o centro principal do terreiro, e ela realizava as magias de cura, né, as sessões de cura com as pessoas e tudo mais. Só que isso tinha um preço. O preço era, a minha avó, ela tinha o mais alto grau de alcoolismo que eu já vi numa pessoa. E isso definiu a minha infância, bom, assim, minha infância, não só minha infância, né, quase a minha vida toda. Então, era muito comum, por exemplo, eu saí do colégio, que era o Regina Célia, ali na usina, e aí ela ia me buscar, porque minha mãe, ela passou a ter que trabalhar em São Paulo também, então, assim, durante a semana eu tinha que ficar com a minha avó. E aí a minha mãe dirigia no fim de semana para me ver. E aí eu ficava meio que refém daquela situação. Então, às vezes eu saía do colégio, estava lá esperando, minha avó vinha me buscar, já me levava ali para os bares da usina, que tinham vários botecos um do lado do outro, e eu tinha que ficar lá 3, 4 horas em frente àqueles botecos, aguardando ela. E ela tinha umas coisas mais barra pesada ali, né? Às vezes, pô, passava traficante, passava. Pô, eu lembro uma vez a gente não tinha esse conceito que a gente tem hoje, mas eu lembro uma vez tinha um cara tentando me assediar lá e eu não entendi o que estava acontecendo. O cara queria tentar pegar, né? Pegar aquelas coisas e me convidar para casa dele, umas paradas assim. Eu pensando, que é isso? O que esse cara está fazendo? Aí hoje eu entendo, o cara era um pedófilo. Mas naquela época eu não sabia o que era isso. E ninguém também tinha a concepção de assédio que se tem hoje, essas coisas assim. A gente tinha que aprender a se virar sozinho naquele negócio. É por isso que eu digo, assim como eu conheço muitas músicas do Emicida, que depois eu venho a fazer uma amizade, né? Porque o Emicida fala muito, ele tem uma realidade que também, ele veio uma realidade muito parecida, ele também queria ter sido desenhista, queria ter sido artista. E ele fala isso, eu vim de um local onde menino vira homem mais cedo. Eu também vim de um local onde menino virava homem mais cedo. E aí, como eu ficava lá na frente desses bares, ou lá dentro desses bares, esperando ela, eu pedia por histórias em quadrinho. Então, eu ficava lendo e relendo as mesmas histórias da DC, da Marvel e de todos esses, né? Tinha outras histórias, tipo do Mestre Kim, que era o cara que trouxe Taekwondo para o Brasil, ele tinha uma história em quadrinho, e aí depois o Mestre Kim foi virar meu mestre também. Eram umas coisas meio loucas que aconteciam assim na minha vida. Mas aí, por conta disso, outra coisa que acontecia era a minha avó, então, como ela tinha essa coisa de ser, né, muito forte do alcoolismo, depois ela começou a sair desse caminho. Meu avô morreu por conta disso também, porque ele era muito contra essa vida que ela tinha, né? Essa vida que era muito de bebida, tal, de farra, de cigarro, de estar na rua o tempo todo, tudo mais. E aí ela chegava bêbada em casa e causava pra caramba. E aí teve um dia em que ele ficou tão irritado que ele quebrou uma das estátuas dela. Aí pronto, a partir daquele dia, pronto. Uma semana depois ele adoeceu, 2 semanas depois ele morreu. E aí acontece que a minha avó, então, ela chegava e depois ela saiu do centro. E quando ela saiu no centro, ela passava a ser cobrada também, né? Porque as entidades falavam que ela era o cavalo que, que eles precisavam. E aí, como então ela não servia, eles ficavam meio irritados com ela, eles ficavam ali ao redor dela e incentivavam a coisa da bebida. E aí era extremamente comum, então, ela chegar em casa e aí, tipo, dava umas 8 horas da noite, ela começava a receber uma entidade atrás da outra. E aí vinha a Jurema, e aí vinha a Pombagira, vinha o Preto Velho, vinha a criança, mas era um atrás do outro, assim. E ia embora, tipo, 2 da manhã, 3 da manhã. E então eu via isso desde pequeno, e você imagina, eu não entendia o que era aquilo. Eu via minha avó falando com outras coisas, só que ao mesmo tempo passou a ser normal, não era uma coisa que eu achava fantástico, oh, meu Deus, oh, não era, deixou de ser não era assustador, porque era a minha realidade, eu via aquilo ali acontecendo. E aí eu ficava com meus G.I. Joe lá, e eu ficava tentando pensar, aquilo ali não está acontecendo. Mas aí, às vezes,
Aí ela me chamava, né? Eu vinha, queria falar do... Porque às vezes eram umas entidades que queriam realmente conversar sobre o destino, de falar, você vai ter um destino. Era quase que para falar mesmo assim, um dia você vai... você precisa ter uma responsabilidade sobre as coisas que você vai fazer. Então, tinha umas coisas desse tipo. Às vezes era problema, às vezes não é. Aí, mas eu comecei a entender que aquilo existia. Então, por conta disso, eu passei a estudar magia, estudar o oculto, né? E então, aí imagina, eu tinha uma avó que fazia isso, que vinha da Umbanda. Eu estava num colégio extremamente católico, mas eu nunca quis fazer comunhão, nunca quis fazer nada disso, mas era um colégio de freira mesmo, que era o Regina Coeli. Aí, uma parte meus tios, tinha uma parte que era testemunha de Jeová, aí tinha outra parte que era evangélica. A minha mãe, ela se metia em tudo que não era ligado à religião. Por exemplo, o Templo da Chama Violeta. Ou então o Hare Krishna. Ela começou a andar muito... Na época ela gostava de... Até hoje ela gosta de ir no templo, né? Ela não é Hare Krishna, mas ela gosta de frequentar. E ela me levou... E ela se tornou professora de yoga também. E aí, então ela me apresentou a filosofia indiana que tinha. E eu já tinha a filosofia das artes marciais também, que né, eu já apresentava, que eu já estudava desde os 6 anos de idade, foi quando eu entrei. Então, era muita coisa junta. E aí eu descobri a teosofia também. E quando eu descobri a teosofia, aí eu fui estudar a teosofia também com o mestre de teosofia. Eu passei a ter sessões toda semana para começar a entender aquilo. E depois eu descobri o kardecismo também, que lá no Rio tem uma casa chamada Ramatiz, que nossa, o lugar mais sério que eu já conheci sobre espiritualidade. E aí a minha mãe conheceu o Ramatiz, me levou lá, e eu comecei a ver as palestras, eles têm tipo, eles chamam de tratamento, mas é tipo um programa que eles têm de um ano que você faz, aí você tem que assistir tantas palestras, o ano todo, aí depois você passa para o próximo tratamento, e tem várias etapas. E se você falhar, tipo, 2 semanas, você já tem que voltar tudo para o início. Eles são muito sérios nisso. Aí eu fui e fiz todas as etapas lá do Catecismo. No final, fui fazer a entrevista que eles fazem. E onde eu ia, onde eu passava, tipo, tem o Tupiara lá no Rio também, que um amigo meu resolveu, você tem que conhecer o Tupiara, que é uma casa também, mas ela não é exatamente kardecismo, já é um outro tipo de espiritismo, né? Aí, e lá já tem realmente as incorporações. No Ramatiz você não incorpora. O máximo o médium está lá, o espírito para do lado, ele realmente é um canal de mediação, mas ele não incorpora. No Tupiara eles incorporam. E no Tupiara, no início, fica um pessoal incorporado que cada vez que entra uma pessoa, eles tocam a pessoa para ver a aura, né? Para ver a aura, para ver tipo, todas as vezes que eu entrei no Tupiara, eu mal entrava, o cara batia em mim e gritava médium, médium, todas as vezes. Aí a Carol até passou a fazer piada com isso, né? Porque ela, às vezes ela bate na minha cabeça, médium, porque era direto. Então, eles até queriam que eu virasse um médium lá do Tupiara, mas eu expliquei que eu estava fazendo esse programa do Kardecismo do Ramatiz naquela casa. E aí eu terminei o programa, fui fazer a entrevista, e aí, quando eles fizeram a entrevista comigo, eles fizeram falar, ó, você está aprovado para ir para a escola de médiuns. Aí eu resolvi, ok, então vou também vou aprofundar mais nisso. E na escola de médiuns, aí eles me ensinaram como dar passe nas pessoas, como você limpa a aura, a parte da... eu queria ser um médium doutrinador, então, que é aquele que você senta e você conversa com as entidades encarnadas que elas não sabem, né, ainda o que aconteceu direito com elas. E eu comecei a passar todas as etapas. E quando eu passei, então, a aprender como é que limpava a aura, como é que fazia esse tipo de coisa, eu passei a prestar caridade lá no Ramatiz. Então, eu passei 5 anos doando 2 horas da minha semana para caridade. Porque toda quinta-feira eles atendiam 5.000 pessoas lá. Então, eu ficava 2 horas do meu dia lá limpando a hora das pessoas e com o meu jaleco do Ramatiz e atendendo. E também pensando sobre as histórias, né? Enquanto eu ficava lá, às vezes, aguardando a próxima pessoa, lá era um ambiente muito forte para esse tipo de coisa. Então, histórias como, por exemplo, O Coletor de Espíritos, que eu lancei depois pela Rocco,
que na verdade foi o segundo livro que eu escrevi, depois do primeiro Dragões de Éter, ou então Fios de Prata, são histórias que, na verdade, me viam muito forte lá dentro, principalmente por conta de toda essa conexão. E era isso como a gente estava falando, era utilizar a fantasia como metáforas de coisas que eram extremamente reais, que era o que você fazia também nos romances e nos RPGs do Trevas, né? E de todos os suplementos que vinham ao redor do cenário. E por isso que eu digo que eu lia muitos RPGs que vocês publicavam, porque falavam muito comigo. E meio que também eram o que eu estava querendo fazer nos livros, quando eu fosse lançar minha própria obra. Eu ia justamente perguntar do Coletores, mas aí você respondeu, né? Você falou, putz, primeira vez que eu li, eu falei, tem coisa daí de espírito que é sério, né? Então ele pega uma área muito. Ah, peraí. Pronto. Eu só pedi para você desmutar porque a gente trava. Ah, Mas, tá. e eu percebi que tinha muito, e era o jeito que eu escrevia. Então eu pegava a metáfora do hermetismo, colocava no livro, você pegou. Agora eu já desvendado um grande segredo aí. Total. Então, a primeira, antes da gente chegar agora nos mais recentes e tal, tem que perguntar assim, o que é magia para você? Esse ponto, assim, juntando toda essa tua vivência. Uhum. Então, a magia ela é um reflexo de espiritualidade. Porque o que eu aprendi nessa jornada, que se você perguntar para mim qual é a minha religião, eu não acredito em religião. Eu acredito em espiritualidade, porque a religião separa as pessoas e a espiritualidade une. Então, é assim como eu vejo a magia. Ela é um reflexo de espiritualidade. E espiritualidade vai desde a gente fala de fé, mas a fé vem para os estudiosos é mais uma questão da vontade, né? De uma manifestação de uma vontade intensa. Então, seria meio que isso. A espiritualidade engloba isso, a questão da fé, engloba as forças da natureza, né? E envolve a questão do éter, que eu coloco no Dragão de Éter, né? Sempre que me perguntam de onde é que vem esse título, eu falo que o Dragão de Éter é porque dragões são o símbolo máximo da fantasia. Quando a gente pensa no Dungeons and Dragons, tudo mais, Caverna do Dragão, tal, o dragão é esse símbolo. O éter é a quintessência, é o que te liga ao sonho, é o que te liga a algo etéreo, algo divino. Então, na verdade, o título é Uma Fantasia que te liga aos seus sonhos, dragões de éter. E então, isso que é a magia para mim, é essa conexão com a espiritualidade. E daí você se tornou escritor, aí ficou conhecido no Brasil inteiro e teus livros estouraram, partiu para frente. Como é que foi a transição dessa mídia? Então, Escrita eu para comecei. filme. E que no meu caso foi junto, né? Depois com a Carol, que ela veio do jornalismo, e aí eu meio que treinei ela na arte do roteiro. Mas aí, então, eu tinha essa vontade de fazer livros, aí como eu te contei, eu comecei a fazer os RPG lá com de Tormenta, aí teve esse negócio, eu comecei, não, então vou fazer meu próprio cenário, comecei a rabiscar, aí eu começava a escrever a primeira linha, eu lembrei um lobo, ele devorou a avó. Então eu comecei a trazer essa coisa dos contos de fada, né? Isso foi muito antes de Shrek, de Once Upon a Time, de todo esse conceito de contos de fada que existe hoje. E eles me vinham na cabeça, até porque os contos de fada também brinca muito com a coisa da magia, né? Eles vêm desses arquétipos. Eles eram uma forma de denúncia também que antes que a plebe tinha para falar sobre as coisas que eles sofriam da nobreza. E tem a maneira como as bruxas são citadas, mas tem muita coisa ali que dialoga com o nosso universo. E aí eu queria usar eles também como metáforas, como pano de fundo. O Dragões de Éter, na verdade, todas as minhas obras são assim, né? São personagens que eles são releituras de arquétipos que a gente já conhece, mas se você tirar os arquétipos, eles funcionariam sozinhos. Eles não precisariam ser conectados a isso, mas como eles se conectam, se tornam um bônus para a história, na verdade. Eu decidi, e também tinha uma história na cabeça, envolvendo os bandeirantes e tudo mais, que eu queria contar no cinema. Mas eu falava, eu preciso aprender como contar essa história no audiovisual. Eu decidi, vou fazer cinema. Aí eu comecei a faculdade, e aí quando eu tinha 19 anos,
um professor de roteiro cubano, que era o Molina, ele chegou para mim e falou assim, ele era, né, como ele era cubano, ele tinha aquele portunhol, dava aquela aula com aquele sotaque e tal. Aí ele falava, oh, Rafael, presidente da RKO, a RKO é que fez Cidadão Kane, né? Aí ele, o presidente da RKO está vindo para o Brasil, está doido para ler roteiros, doido para ler roteiros. Vou estar com ele numa festa daqui, quarta-feira que vem. Então, você tem uma semana para me dar um roteiro, uma semana. Aí, caraca, né? Uma semana. Aí eu resolvi sentar com um amigo meu, lá na época, que era o Ricardo. E o Ricardo, ele tinha, a mãe dele, ela tinha um centro de meditação, que eles tinham um sistema de meditação que eles tinham inventado. Eu fui até lá, passei até a frequentar um tempo, vi como é que eram as meditações, né? Era uma coisa meio, às vezes, baseada em projeção astral. Tinha umas coisas assim desse tipo. E aí, então, eu fui lá sentei com ele na praça de alimentação lá do Barra Shopping, e a gente começou a fazer uma história que se tornou In Your Hands, em suas mãos. E era a história, era um drama sobrenatural de um menino sensitivo, que ele tinha visões do passado e do futuro que ele não controlava. E aí a gente acompanhava 3 etapas da vida dele. A primeira etapa, quando ele era uma criança, ele não sabia o que estava acontecendo. A segunda, quando ele era um adolescente, ele recusava o chamado. E a terceira etapa, quando ele, enfim, já era mais adulto e ele aceitava aquela coisa, só que aí ele se perdia para o próprio ego dele, assim como a gente já viu vários líderes espirituais se perderem para o próprio ego. Mas aí, no futuro, então, ele se juntava com uma médica e juntos eles descobriram a cura do câncer. Porque ele entendia de onde vinha o câncer e ela entrava ela entrava depois, só que acontecia isso, ele acabava se perdendo o próprio ego. Mas então esse drama sobrenatural que a gente escreveu, aí, cara, eu lembro, eu usava o computador da própria faculdade, porque lá em casa era internet de escada e, óbvio, ninguém pagava a conta de telefone, estava cortada a internet, não tinha telefone, às vezes não tinha luz, eu tinha que escolher, né? Eu tinha água, eu tinha luz, eu tinha telefone. Aí, então cortava, eu não tinha como escrever, escrevia na faculdade. Aí eu escrevi o roteiro, aí passei por Ricardo dava o espetáculo dele, ele traduziu para o inglês, que eu ainda não tinha um inglês tão bom naquela época. E aí eu revisava o inglês dele e a gente foi até que, pá, entregamos no dia, na terça-feira, assim, antes da festa, entregamos pro Molina, falando, tá aqui o roteiro. A Molina vira, oh, meu Deus, eu sou um idiota, eu achei que a festa era amanhã, a festa foi quarta passada, eu perdi a festa e tal. E eu, puta que pariu, a gente trabalhou que nem um corno, de novo, né? Porra, 200 páginas de novo aí de livro, porra, para jogar fora. Aí a gente, não, pô, esse não pode ser em vão, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Só que o roteiro estava em inglês, né? Então a gente foi ver os concursos de roteiros que tinham ao redor do mundo, assim. Aí tinham 2 que a gente tinha curtido. Um era da Writers Guild, que é realmente a guilda dos roteiristas daqui, que é a mais importante. E na época tinha um concurso também da Associação dos Roteiristas Norte-Americanos, que era a American Screenwriter Association. A gente escreveu nos 2. Aí, um ano depois, chega um prêmio de mérito da Associação dos Roteiristas Norte-Americanos. Então, eu tinha 20 anos. Aí a gente, caralho, né? A gente tem um prêmio de mérito de Hollywood. Assim, era real aquilo ali. Aí, com isso, eu saí batendo na porta das produtoras e falando, ó, gente, eu tenho 20 anos, estou no meu período de faculdade aqui, eu tenho prêmio de mérito de Hollywood, pelo menos leia as minhas coisas, por favor. E ainda assim era difícil, mas por conta disso, tiveram pessoas que leram. Inclusive, eu me tornei, então, leitor de roteiro para o 2 filmes para o Fernando Meirelles, naquela época, que o Fernando Meirelles tinha uma parceria com a Fox Features e a Universal Pictures para escolher um filme escolher filmes, né, para fazer o Worldwide. E eu lia os roteiros que chegavam, depois tinha que fazer o relatório, né, e tudo mais, e ganhava, sei lá, acho que era tipo, sei lá, R$100, R$100 ou R$50, sei lá, era uma coisa assim. E para mim, então, que estava ferrado de grana, eu olhava e me dá vários roteiros, vou ficar o dia todo aqui fazendo esse negócio, quanto vocês me derem, porque era uma maneira de entrar mais dinheiro, né? E nessa época, eu lembrei disso há pouco tempo também. Nessa época, outra coisa que eu fazia para ganhar dinheiro era eu olhava concursos de contos que pagavam dinheiro, só me interessava isso.
E aí eu entrava nesses concursos sabendo assim, eu não posso ser o quinto lugar, eu tenho que ser até o terceiro. E essa coisa que você estava falando, a gente estava conversando da vontade, né, da escada e tudo mais, ela é muito poderosa, porque é a necessidade que te faz querer, que te deixa com fome, né? Então, assim, eu não pensava em quantos estavam inscritos. Por exemplo, eu descobri depois que esse concurso da American Screenwriter que a gente ganhou, tinham 1.100 roteiros escritos. A gente não parava para pensar, eu estou competindo com 1.100. E também quando eu entrava nesses concursos, eram tipo 600 inscritos, 800 inscritos, 1.000 inscritos. Mas eu não parava para pensar que, oh, meu Deus, são 800. Eu parava para pensar, eu preciso decidir um desses 3 lugares. E eu vou conseguir. Então, eu começava realmente a tirar vários, primeiro, segundo, terceiro lugar, e eu ganhava tipo R$1.000, R$2.000 ou R$3.000. Eram os prêmios, sempre variava nisso. Aí, às vezes, até tinha sempre que ser com pseudônimo, né? E nunca podia ser um conto que já tinha sido escrito. Então, eu tinha que estar criando novos contos sempre. Então, isso era um exercício também de eu preciso estar escrevendo para sobreviver. E aí eu lembro uma vez ligaram até lá em casa e eu lembro o cara falando, alô, é o Christopher Nolan? Aí eu falava, não, engano, eu ia desligar o cara, Rafael. Aí eu sim, ele, pô, tu não lembra teu próprio pseudônimo? Aí eu, caramba, é mesmo, eu já escrevi um pseudônimo Christopher Nolan, porque o Christopher Nolan ele tinha feito Amnésia e eu tinha achado bacana pra caramba, né, com Amnésia e esse tipo de coisa, muito antes do Batman, né? E aí acabou que então, nesse processo, eu passei a escrever, tipo, cara, quando as produtoras começaram a me dar chance, né, foi assim, desde comercial da L'Oréal de shampoo, sem sacanagem, eu escrevi comercial de shampoo da L'Oréal, até videoclipe da Cláudia Leite, assim, eu escrevi, tipo, bola de sabão, eu fiz o videoclipe da Cláudia Leite lá, e inclusive a Cláudia, a gente trocava altas ideias nos bastidores lá, porque ela era maior fã de Stephen King, de Jim Counts, né, de livro de terror, assim. Aí eu falava para ela, não, escrevi esse livro aqui, cara, eu vou conseguir. Ela falava, ela falava que ela sabia mesmo, que não tinha como, tal, que ia dar certo. Aí no ano seguinte foi quando eu consegui a publicação. Mas aí foi disso, escrevia vídeo institucional, né, de empresa, eu tinha que ir na reunião das empresas, assistir o programa de treinamento deles para fazer algum vídeo institucional para aquele... era qualquer coisa, e às vezes, muitas vezes que não tinha nada a ver com o que eu queria fazer, mas era o caminho para... E também precisava pagar a conta, né? Até porque o que aconteceu? Eu nunca concluí a faculdade de cinema, porque o meu pai, ele tinha combinado de me ajudar a pagar, só que ele parou de pagar. Ele estava numa... Não que ele tivesse condições financeiras, não estavam legais. Ele era corretor de imóvel, não estava numa época boa, só que ele não me avisou que ele tinha parado de pagar. Então, eu fui renovar a faculdade e eles estavam lá, você está devendo, sei lá, R$4.000. Eu que hoje já é dinheiro, mas naquela época, para mim, cara, R$4.000 era R$40.000, tá? Aí, então, todos esses trabalhos que eu fazia, tipo, eu escrevi Dogmons, que era uma produtora de animação, que eles queriam fazer um estilo Pokémon brasileiro. Eles fizeram os Dogmons. Tem até no YouTube, você digitar Dogmon, você vai ver a abertura, que é até bonitinha. Aí, eu fazia lá, eu peguei do 7 ao 12, eu fiz os roteiros, e aí eu recebi o pagamento, que eles pagavam, tipo, R$3.000. Aí eu pegava o ônibus, ia até a faculdade, não ficava nem 24 horas, entregava o dinheiro para eles. Assim, doía, né? Mas era isso, a gente ia se virando, sonhando, tipo, não, eu vou conseguir viver disso, eu só pensava nisso. Aí ia para as livrarias, sentava na frente das livrarias, ficava lá olhando os livros e mentalizando, né? Meu livro vai estar aqui, meu livro vai estar aqui, meu livro vai estar aqui. Aí tentei trabalhar na Saraiva, a Saraiva não me contratou, passei a trabalhar de graça, eu ia para a Saraiva, arrumava os livros com os vendedores, ajudava os clientes a escolher os livros, fazia tudo sozinho. Aí, quando eu fui lançar o Dragões de Éter, aí eles falavam, vamos lançar lá no Leblon, né? Que Rio de Janeiro gosta de lançar na Travessa do Leblon. Eu, não, vou lançar na Saraiva da Tijuca, onde eu ficava lá trabalhando de graça. A Saraiva da Tijuca até vai ter um lançamento aqui, né? Assim, E aí, antes eu fui mais cedo, fiz uma palestra só para os vendedores, aí eu sentei no mesmo canto onde eu sentava para ler os livros que eu lia de graça, né? Porque eu não tinha dinheiro para comprar aquele monte de livro, então eu pegava ali o livro ali mesmo na livraria. Eu tinha um cantinho que eu sentava lá, aí marcava o livro, no dia seguinte voltava lá na Saraiva da Tijuca, sentava lá no mesmo lugar, terminava. Aí eu lia todos os livros de fantasia, todos eles eu lia lá. Aí eu sentei naquele mesmo canto, falei para eles, contei para eles da minha história.
E aí, no final, eu falei para eles, então, ó, eu sei que vocês não gostam quando os leitores vêm e eles começam a ler os livros aqui, eles não compram. E, principalmente, quando eles marcam os livros, depois voltam, eu sei que vocês ficam putos com isso, né? Tá? Eles rindo, porque eu sabia que era verdade, né? E aí, eu falei para ele, mas olha só, eu queria pedir pedir muito para vocês, que se um dia vocês encontrarem algum garotinho, alguma garotinha sentada num canto como esse aqui, lendo um livro, e vocês perceberem que ele não tem condição de comprar, mas ele está ali, ele lendo aquele livro, ele está voltando outros dias para continuar a ler, eu queria pedir muito para vocês, não incomodem ele, não incomoda essa criança, não. Falei, deixa essa magia entrar no coração dessa criança, porque um dia ela pode estar aqui falando com vocês. E, pô, fico lembrando essas coisas, cara, essas memórias até me traz essa emoção de novo, né? E aí, então, era isso. É por isso que quando você pergunta da magia, foi magia o tempo inteiro, cara. Essa vontade de acreditar numa coisa impossível. E que eu não sabia que era impossível, porque se eu soubesse, eu não tinha conseguido mesmo, não, né? Mas aí é isso. Então, foi na faculdade que eu comecei a fazer. Acabou que a faculdade, então, eu pedi uma bolsa, eles não me deram. Porque para eles eu era mais um número, né? Aí os professores pediram por mim, eu mostrei, cara, eu tenho uma premiação em Hollywood, cara. No primeiro período, com 20 anos, como é que vocês não vão me dar uma bolsa, para eu continuar? Aí acabou que eles não me deram, eu não pude continuar a pagar mesmo. Aí, além da dívida que eu já tinha que pagar, né? Eu não conseguia pagar a dívida mais uma mensalidade. E eu tinha feito um filme lá com as pessoas que estudaram comigo, estudaram com vários atores da Globo, tipo a Samara Filippo, o, o Nelson Freitas, que fazia o Zorra lá também, né? Cara, vários, o François Furton, tinha um monte de ator da Globo, Tiziane Pinheiro, que depois virou Mulher dos Justos, né? Aí, e eu peguei e fiz um filme com essa galera, um curta-metragem com todo mundo e tal. E, pô, bacana pra caramba, o curta-metragem era uma comédia, a gente tava animado. Aí depois, como eu acabei ficando nesse período que eu tive que ficar distante da faculdade, que não conseguia pagar, quando eu voltei para pegar a fita, eles tinham apagado a fita do filme para reaproveitar a fita. Aí eu fiquei, caralho, é a única faculdade de cinema do mundo que apaga filme, né? E aí eu fiquei, caraca, gente, eu só tinha um DVD, mas não tinha qualidade suficiente para eu editar um filme no DVD que eu tinha. Aí foi quando eu falei, cara, que sabia, eu não vou mais estudar porcaria nenhuma. Eu já aprendi o que eu precisava aprender a escrever roteiro. E foi quando eu fui escrever de tudo. Fui para as produtoras e falei, vou usar isso aqui. Aí anos se passaram. O que aconteceu? Que na minha época só tinha duas faculdades, né? A Estácio de Sá, lá no Rio, e a UF. A UF era pública, mas era em Niterói. Eu até fiz a prova da UF no mesmo dia que eu fiz meu exame de faixa preta. E eu não entrei por meio ponto. Porque, cara, eu era muito ruim de química, né, cara? Por redação, geografia, história, tudo, putz, isso arrebentava. Mas química, meu cérebro não funcionava. Aí, mas eu me esforcei, mas, putz, tomei por meio ponto. Aí aquilo me frustrou pra caramba. E a outra opção era a Estácio de Sá, que na época tinha o conceito A no MEC, porque ela tinha esse monte de professor estrangeiro. Só que a Estácio é conhecida por isso, né? É uma faculdade também que é muito da questão do dinheiro. Por isso que eles não queriam me dar uma bolsa. Aí passou. Então eu saí da faculdade, larguei e tal, fui estudar, nunca me formei nem nada do tipo. Aí o tempo passou, 10 anos, sei lá, 5 anos depois, 10 anos depois, o coordenador de cinema lá, que era daquela época, veio falar comigo, de, pô, tô acompanhando tua carreira, que legal, cara, pô, você conseguiu, né, entrar no meio e tudo mais e tal. Aí ele, pô, você não quer voltar para a faculdade? Porque aí se você concluir o diploma, aí você pode dar aula pra gente. Aí eu pensei, caraca, eu vou dar aula para vocês, por quê, cara? Né, a mesma faculdade que me negou o meu diploma, agora vocês querem que eu dê diploma para dar aula para vocês? Não, 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 nunca, nunca, jamais. Isso é igual o Bruce Lee. O Bruce Lee lá, ele tentou pra caramba, aí quando ele poderia trabalhar de graça para as pessoas que estenderam a mão e ajudaram ele, mas ele não queria trabalhar com quem menosprezou ele no passado, tal, e não acreditou no sonho dele. E aí então, mas é muito louco como a vida gira mesmo, essa coisa de você tem que acreditar no teu caminho e fazer realmente.
O Crowley, ele tinha um mote no ocultismo que era muito conhecido, que ele falava assim: sucesso é a tua prova. Tipo, não tente, não fale, não. Conseguir fazer a coisa é a prova de que a magia funciona. Isso. É. É. E por falar em magia e brasileiro e fora, agora o pessoal tá aqui me cobrando, estão me batendo, falando: você tá conversando há 1 hora, e não falou ainda do Estado Invisível. Eu falei: calma, Oh. precisa do contexto. Eu percebi, mas assim, eu vi umas partes do Dragão do Éter enfiada ali e tal. Aham. Mas o pessoal que não assistiu, não conhece, não percebeu. E pelo que você contou agora, se o pessoal reassistir, eles vão pegar muito mais detalhezinhos escondidos, né? Sim. Isso tanto no Cidade Invisível quanto no Escolhido. E que foram trabalhos bem diferentes, né? É que na verdade, a Netflix nos conheceu pelo Cidade Invisível primeiro. Não foi pelo Escolhido. A gente teve esse almoço com o Carlos Saldanha, que foi em Nova York. O Carlos tinha essa vontade de fazer uma história policial com elementos sobrenaturais. E, como eu tinha comentado, o Sítio do Capão Amarelo eu lembro de ser a minha primeira leitura, assim. E eu sempre quis fazer uma série de folclore, mas que fosse adulta também, mas eu ia fazer literária. Só que acabou que então foram, né? Fui fazendo outras coisas, acabei lançando Fio de Prata. O Coletor de Espíritos era para ter saído antes. Aí olha que detalhe, porque eu escrevi o Coletor de Espírito logo depois de Caçadores de Bruxas. Mas aí a editora não quis lançar porque eles achavam muito diferente da linha de fantasia. Eles acharam que era uma coisa mais séria, então eles achavam que o público não ia entender. Então eles não queriam lançar. Aí por isso que eu troquei e falei, ok, então tem esse aqui, o Fios de Prata, que é o livro irmão, mas o Fios de Prata é no mundo dos sonhos. Aí eu fazia, meio Sandman. Aí, então tá, então a gente... Aí por isso que já saiu ali também reconstruindo Sandman, porque reconstrói o mito do Sandman, né? Não o do Neil Gaiman, exatamente o conceito é esse. Como o Neil Gaiman fez um Sandman que era tão forte, aí o livro reconstrói para o mito original. E aí, então acabamos começando a pensar nessa história do Cidade Visível. A gente fez uma Bíblia. Bíblia, para quem não sabe, quando você vai fazer uma série de TV, você precisa antes apresentar a Bíblia para o canal. Nessa Bíblia você conta tudo, cara. Você conta o tom do show, você conta os personagens, a evolução que eles vão ter ao longo do show. Você conta como é que é a primeira temporada, qual o público-alvo. Você dá exemplos de outros shows para a pessoa entender. E também como é que seriam outras seasons, outras temporadas para o canal. O canal tem que saber o que ele está comprando ali naquela Bíblia. A gente fez uma Bíblia, a gente escreveu o piloto também, que é o primeiro episódio, né? Escreveu o piloto que foi vendido para a Netflix. Então, foi assim que a Netflix nos conheceu. E aí eles precisavam adaptar o Escolhido, que vem do Ninho Santo, que é uma série mexicana. Eles precisavam adaptar para a realidade brasileira. Tanto que assim, o seriado Escolhido ele é bem fiel ao Ninho Santo. A questão é que eu e a Carol, a gente começou a dar nossa visão como a gente estaria para a nossa realidade brasileira. E aí a gente trouxe a coisa do Zika, a gente trouxe aquelas máscaras que você vê lá, tem os rituais, tá? Tem umas coisas meio de magia ali também que são bem nossas, que é bem diferente ali do México, ao mesmo tempo conversa muito. E na época tal ia acontecer a sala dos roteiristas também no Brasil, só que a gente teria que ir para o Brasil, e na época estava o Trump, né, cara? A gente tem um green card, esse nosso green card é o green card mais difícil de ser conseguido no mundo, que é o Aliens of Extraordinary Ability, mas é o EB-1, que é que assim, você tem que provar que você está no topo do topo da tua carreira. Então, tipo, o meu processo deu 500 páginas, a Carol pegou todas as minhas matérias, porque não adianta só pegar uma matéria da revista Época. Aqui, para eles, o que é revista Época? Como é que eu sei que isso é relevante? Como é que essa revista Veja é relevante? Aí tem que achar um link em inglês mostrando que a revista Veja tem a maior tiragem de uma revista da América Latina, coisas desse tipo. E as cartas, eu tive cartas de recomendações de pessoas muito grandes, né? Tipo do Paulo Coelho, de cartas dos curadores da Bienal, tá? O Braulio Mantovani, que fez Cidade de Deus, Tropa de Elite, tá? São pessoas que né, deram respaldo também para a minha carreira. E aí foi analisado, demorou 8 meses, demorou 1 ano e 8 meses o processo. Mas é um green card que, então, assim, eu não preciso de sponsor, eu não preciso de alguém que seja responsável por mim,
E eu também não sou ligado a nenhuma empresa. Realmente, sim, se eu quiser ser médico, eu posso ser médico nos Estados Unidos. Por isso que é o green card mais difícil do mundo. E também, a partir do ano que vem, eu e o Carol, a gente pode até virar cidadão americano. Então, é um green card realmente bem especial que eles criaram para o Einstein, porque eles queriam que o Einstein viesse para os Estados Unidos, mas eles não tinham como. Por isso que é chamado de Einstein Visa. E, então, assim, é um green card que você não quer perder depois que você consegue. Aí, e se eu ficar 6 meses fora dos Estados Unidos, eu tenho que dar satisfação para os Estados Unidos. Por que eu estou 6 meses fora? Tem coisa desse tipo. E aí, com o Trump aqui e tudo mais, a gente estava, putz, não, a gente não quer arriscar. E não tinha essa coisa de Zoom que a gente tem agora, né? Aí a gente resolveu, então, a gente combinou com a Netflix que a gente ia focar no escolhido. Então, a gente trabalhou daqui, a gente pôde fazer a adaptação da série e tudo mais. E o Carlos, ele é o showrunner, né, do show, o Saldanha. E aí ele trouxe toda uma equipe, trouxe a Mina Nogueira lá e que eles montaram uma equipe de roteiro e que se baseou, então, em todo o material que a gente tinha feito para fazer o show que a gente tem hoje. Então, para a gente, é meio como assistir a adaptação de um livro, entendeu? É como se alguém tivesse pegado um livro e feito. Mas o que é bacana é que assim, a gente a gente se reconhece na tela. Mesmo com todo esse processo. Até porque, se você lê tanto os meus livros quanto da Carol, como eu tinha comentado, eu pego arquétipos e eu faço histórias em que eu acrescento aqueles arquétipos, mas se eles não fossem os arquétipos, eles também funcionariam. E a Carol também, ela costuma pegar tipo o mito das fadas e trazer para uma realidade, né, humana e aí muito urbana também. E normalmente ela faz histórias de romance também. Às vezes ela fala de romance diretamente, às vezes ela fala de relacionamentos abusivos e coisas desse tipo. E a gente se reconhece muito ali. Então, tem coisas, por exemplo, a questão do Isaac, né, que é o Saci, se você fizer o anagrama tal, isso aqui eu fazendo Isaac e tudo mais tal. E o Eric e tanta, né, os mitos que a gente vai vendo lá, a questão da Lapa, da maneira com aquele bar, né, o barco da Lapa, tal, tipo coisa desse tipo. Mas aí você me perguntar, da onde que vem a minha inspiração de folclore para fazer isso? O desafio dos bandeirantes. E eu tenho umas edições aqui muito raras, que assim, ninguém deve ter mais, nem as capas que eu tenho aqui do Desafio dos Bandeirantes. E eu lembro quando eu lia o Desafio dos Bandeirantes e tem aquela parte toda da mitologia, né, brasileira. E eu pirava com aquelas coisas. E eu usei não só as coisas que o Desafio dos Bandeirantes abria a minha cabeça, não só no Cidade Invisível, como eu usei no Coletor de Espíritos, porque lá tem um mito do bradador, tá? Tem um mito que vocês vão ver, né? Quem acabar lendo lá, senão eu vou dar muito spoiler. Mas aquilo lá veio, o meu primeiro contato que eu tive era do Desafio dos Bandeirantes. O Fios de Prata, eu já vinha muitas coisas do Trevas também, que abria muito a minha cabeça também para pensar em outras coisas. Tipo, quando eu queria escolher os demônios, aí eu pegava aquele livro do Guia dos Demônios e eu ficava pensando, ele me ajudava a pensar da maneira. Só que o Fios de Prata começava, puta, o processo foi fogo, eu começava a ter muito sonho lúcido. Toda noite eu passei a ter sonho lúcido quando eu estava escrevendo Fios de Prata. E era um sonho muito doido, eu passei a ter sonho até com os demônios que eu lia lá, né? Puta! E aí eu acordava e anotava nos cadernos. Quando eu leio hoje, eu fico com medo dos sonhos que eu mesmo tinha lá com esses contatos, cara. Era uma coisa muito doida, era muito forte. E aí, então, mas aí até que a gente chegou nisso, então, na Netflix, que teve esse contato através do Escolhido, então, que eu e o Carol, a gente começou a fazer esse trabalho, somente com essa influência do folclore que a gente tinha na cabeça. Um dos meus seriados favoritos era o Supernatural, né, que naquela época também, que tinha uma pegada um tanto parecida no conceito de que eles estavam no nosso meio também, né? Criaturas do folclore estavam escondidas. Só que no nosso caso não era exatamente pessoas indo caçar esses mitos, era um detetive que ia descobrir a questão. Então, tem algumas diferenças, por exemplo, no nosso caso, ele realmente era um detetive da Polícia Civil. Aí
porque o Boto, na nossa história original, quando ele aparecia na praia, ele aparecia como um homem que tinha aquele buraco na cabeça. E aí a gente ia colocar inicialmente no arpoador, porque aí quando a polícia via, eles achavam, isso aqui é porque ele bateu nas rochas do arpoador ali. Aí depois eles iam estudar o que tinha acontecido realmente com o cara. Aí eles mudaram para ser um boto realmente, na figura, no animal. E aí, por conta disso, então, em vez de ser um policial de crimes hediondos, passou a ser um policial ambiental, que também ficou bacana. E aí tem aquela cena depois dele discutindo com a Polícia Civil de quem que é o caso, né? Da Polícia Ambiental, se da Polícia Civil, e coisas desse tipo. Mas então ficou bem bacana. E aí acabou se tornando esse fenômeno, né? Que virou 60 países e no Brasil ainda está no top 10, completou um mês nessa sexta. E o que é bacana é que o nosso folclore está sendo mostrado para o mundo, né? Nossa mitologia brasileira sendo mostrada para o mundo. E aí a gente vê os gringos falando, é muito doido. Aí, por exemplo, a madrinha da Ellison, a madrinha da madrinha da Avalon, é a Ellison Noel. A Ellison Noel, ela fez uma série de livros chamada Os Imortais, que era o grande concorrente do Crepúsculo, na época do Crepúsculo. E tanto que ela, na Bienal, ela quebrou a Bienal quando ela foi lá. E aí ela virou meio que família pra gente. Tanto que quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente ficou 3 meses na mansão dela, que ela tem uma casa da piscina, que essa casa da piscina é do tamanho do nosso apartamento na Barra da Tijuca, que eu e Carol a gente tinha. E aí era isolado da casa, era muito doido. Aí eu me sentia no DLC, né? Que eu falava, caramba, eu sou o Ryan, o moleque que veio do gueto, né? Pegou a loura, ali, a Marissa, e tá aqui na casa da praia de DLC, que ela mora em DLC, ela mora em Orange County. Então era muito doido, assim, pensar na minha vida, tipo, às vezes ali. E foi lá, inclusive, na casa dela, nessa casa da praia, que a gente começou a escrever o Cidade Visível, a versão que a gente fez, né? A versão original. E aí a Ellison compartilhou quando saiu e tudo mais no story dela, e depois ela falou pra gente que aí uma das leitoras brasileiras dela mandou para ela falando que, poxa, dá um orgulho danado saber que as nossas histórias estão sendo compartilhadas com o mundo. E aí a Ellison falou que para ela, como americana, foi a primeira vez que ela parou para pensar nisso, porque ela disse, eu venho de uma cultura que é tão dominante no mundo, que, né, nossas histórias elas estão no mundo todo. Então, que aí foi a primeira vez que ela parou para pensar, caramba, como é que realmente é se o mundo não conhece as tuas histórias e finalmente você tem a oportunidade de mostrar um pouco da sua cultura nesse sentido. Então, esse acho que é o maior preço que essa série está trazendo para a gente. Essa ideia, eles são fascinados com a nossa cultura, né? Mas é porque a gente não tinha. O que você fez foi pegar os deuses americanos e colocar os deuses brasileiros no meio. Que a Faz gente só sentido. tem nosso folclore daquele jeito de criança, né? Não Monteiro Lobato, que ainda tem uma pegada mais adulta, entre aspas. Mas tudo que você vê de livro, que você pega o Saci e tal, é tudo aquele desenho infantil, as criancinhas e tal. E o que você fez foi trazer para o universo adulto. Eu ainda tenho. Primeira vez que eu assisti, eu estava comentando com a Pri. Falei, mano, isso aqui ainda vai estourar muito, muito. Eu acho que vai ter várias temporadas e vai dar para você colocar coisa de Umbanda no meio, vai ter. Putz, aí eu acho que ainda vai dar para viajar muito, cara, porque, assim, a sensação de assistir é que isso vai ser grande. Uhum. Cara. E agora, Poxa, conversando que com você, vendo a feliz. sua trajetória, é uma espiral que está crescendo sempre. Tem que aproveitar essa que vai ser a última entrevista, porque depois você vai ser popstar. Poxa. E aí eu vou ter que marcar a hora com o seu agente e tal, para te entrevistar. Poxa. Prazer. Eu vou falar, tudo começou lá naquelas 200 páginas que não foram publicadas. Eu tenho assim, tem mais uma última pergunta para fechar, que é que conselho que você daria para alguém que está começando agora? Começando agora, o cara assistiu isso aqui, não nem por magia e tal, mas porque ele Uhum. gostava do Dragões do Éter, viu teu nome no YouTube e está assistindo essa entrevista. Você diz em carreira de escritor, de livro ou carreira... Para um jovem, o cara está começando, ele falou, pô, eu gosto de escrever e tal. Tá, que o que acontece? O mercado muda muito, né? Muda muito rápido. Ainda mais agora.
Então, assim, é muito doido que o conselho que eu daria hoje é totalmente diferente do conselho que eu daria 5 anos atrás, e é diferente do conselho que eu daria 10 anos atrás. Porque o que acontece? 10 anos atrás era um outro mercado até editorial também, né? Então, era possível vender muito livro. As pessoas estavam lendo. Realmente era uma coisa muito doida. Você poderia, tipo, lançava um Crepúsculo da Vida, esse livro ia vender 50 mil exemplares na primeira semana. Era uma coisa louca desse tipo. Esse ano passado lançou um outro Crepúsculo, né? Aí, você viu, o livro vendeu 10 mil exemplares numa semana. Foi a primeira vez no ano inteiro que um livro vendeu 10 mil exemplares numa semana. Então, olha a diferença como mudou o mercado que é de hoje para o mercado que era 10 anos atrás. E eu passei a viver de literatura principalmente por causa do Submarino, né? Tanto que eu lancei recentemente, finalmente eu lancei Dragões de Éter Estandarte de Neva, que é um livro que eu devia aos leitores, que eu levei 10 anos entre 2010, né, e 2020 para lançar. E todo evento que eu ia, tinha sempre duas perguntas. Uma era, quando lança Dragões de Éter 4? E quando vem a Fada Dragão? Aí eu não sabia que as duas respostas eram 2020, né? Senão eu tinha respondido isso. Teve a Andréia tá falando até que chegou essa semana o livro na casa dela ali. Pô, fico feliz, sabe? Fico feliz que sabe disso. Que é isso, foram os leitores que trouxeram esse livro até aqui, cara. Imagina manter uma história viva por 13 anos, que o primeiro livro foi lançado em 2007, e tinha tudo para dar errado, né, cara? Por causa disso, a Planeta lançou junto com o último Harry Potter. Eles achavam que era legal, que eles iam botar o livro do lado do Harry Potter. Aí não tinha marketing, não tinha foto, tinha nem, os caras esqueceram o código de barra do livro. É que na época tinha o Orkut, e aí pelo Orkut as pessoas foram falando, né? E também, cara, esse nosso meio, cara, o Deldeb sabe como é que é. Esse nosso meio, assim, você não vai encontrar muito apoio, não. Eu sei que as pessoas fingem que elas vão te apoiar no início, mas, cara, é um querendo arrebentar o outro nos bastidores, é um negócio muito doido. As coisas que as pessoas inventam é muito forte, cara. Então, tanto que assim, eu sei que, assim, desde quando eu surgi, antes do meu livro ser publicado, eu já tinha comunidade falando que esse moleque nunca não vai vender 5 mil exemplares. E esses caras continuam me atacando até hoje, é muito doido. Mas são pessoas que nunca vieram para o mercado, porque é a mentalidade. E aí eu olhava as coisas que esse cara falava e falava, cara, isso aqui, eu vou fazer o oposto de tudo que esses caras fazem. Por causa disso, eu sabia, eu tenho fome, cara, eu tenho que pagar a conta, eu não posso ficar na internet nessas frustrações e nessa coisa de o mundo tem que girar ao meu redor. Não, o mundo é assim e eu tenho que me adaptar ao mundo, eu tenho que fazer girar de fora para dentro. Aí lá dentro eu posso fazer algo de dentro para fora, mas eu tenho que entrar nesse meio. E eu vejo que isso é uma coisa que afeta muito os escritores, a coisa da internet de hoje, porque a internet de hoje é ainda mais forte, né? Tem essa coisa do cancelamento, que as pessoas estão sempre buscando o clickbait ali pô, preciso fazer alguma coisa para chamar atenção. E atacar, e atacar, e atacar. E eu vejo que isso afeta muito os jovens escritores. Às vezes eu vejo pessoas chegando para mim, por exemplo, falando, pô, Dracon, olha só, essa comunidade aqui, os caras estão me atacando, estão falando mal do meu, eles estão destruindo a minha carreira. Aí eu sempre viro pro cara e falo, primeiro, cara, eu não sei nem o que você está fazendo nessas comunidades. Assim, você deveria estar focado no teu trabalho de conseguir. Aí depois eu falo, ok, faz o seguinte, vai nesses posts que você está sendo afetado, conta quantas pessoas comentaram lá. Aí você vai achar o quê? 30 pessoas no máximo? Ou que seja 100 pessoas que você encontre lá, que eu sei, 100 já é um número gigante, né? Mas que seja 100 pessoas que estejam te atacando lá. Assim, se 100 pessoas forem suficientes para acabar com a tua carreira, você não vai ter uma carreira. Você nunca vai ter uma carreira. Aí, porque você vive num país que tem 220 milhões de pessoas. Se você acha que 100 pessoas é o que vai definir você, você não está pronto, cara. Você não está preparado, porque assim, todo mundo quer estar aqui. Mas estar aqui tem um preço, tudo tem um preço. Acho que até o Krauk, né, que é um dos MCs, que eu sei que eu tenho uma ligação muito forte à comunidade hip hop, tanto que eu já comentei isso com o Emicida, né? O Krauk, acho que ele canta nisso de que ou é ele ou é o Cid, que tá no topo te torna o alvo de quem quer estar no topo. E
E o Emicida fala também que você tem que pagar o preço de ser pedra e de ser vidraça. Então, assim, quanto mais famoso você se tornar, mais porrada você vai levar. E você tem que estar pronto para isso. E hoje isso é ainda mais forte. Então eu falo para as pessoas você tem que estar preparado para isso. E vão tentar te derrubar e vão inventar. É tanta coisa que vão inventar de você. Tanto que você vê com umas Brunas Marquezine da vida, o Luan Santana e companhia. Quanto mais famoso você fica, mais coisas vão inventar sobre você. E não adianta você querer desmentir, porque não, aquelas pessoas elas já estão com uma cabeça pronta de que é aquilo. Tá. Aí, às vezes, eu vejo até, às vezes, vem falar comigo de, cara, Dracon, estão dizendo que você é machista, aí estão dizendo que você é racista, estão dizendo que você é não sei o quê. Aí, ó, tem um post aqui, aí me mandam um link do tipo, vai lá. Eu falo para a pessoa, cara, não vou nem abrir, porque, assim, como diz o Emicida também, quando ele, numa das músicas dele, que ele fala, meu, você não acha que você se explica demais para quem tem razão? Eu não preciso me defender de algo que eu não fiz. É aquela pessoa que precisa provar que é algo que eu fiz então. Como eu sei que eu não fiz nada, essa pessoa nunca vai ter prova. Agora, se aquela pessoa vai insistir que é assim, então eu sei que não adianta, eu não vou mudar aquela mentalidade dela. E quando a gente é mais jovem, quando a gente tem tipo 20 anos, a gente acredita que não, eu não posso levar desaforo para casa, eu tenho que ir lá, eu tenho que ficar. Só que, pô, você sabe o quanto que isso custa também de sanidade, de energia, de tudo mais. Tem o emperil, né, que você fala também, é uma coisa que te consome. E lá no Ramatiz, quando você começa a limpar a hora das pessoas, você vê o quanto você pode absorver disso. E aí, quando você começa a estudar a filosofia das artes marciais de estrutura zen, você vê coisas do tipo a história zen do mestre zen que estava lá, chegou um cara e começou a xingar ele, querendo desafiar ele para a luta. O cara xingou até a última geração do cara. E o mestre, ok, beleza. E aí, quando o cara foi embora, o discípulo perguntou para o mestre, mas como é que você consegue ficar calmo de um cara vir aqui te xingar tua mãe, xingar tua família toda tal, e você não fazer nada? Aí o mestre falou para ele, quando alguém te traz um presente, se você não aceitar esse presente, para quem que ele fica? Aí o discípulo entendeu, é verdade. Então é isso, aquilo volta para a pessoa, essa questão. Então, é isso que eu digo para os novos escritores. Você tem que ter a cabeça preparada, ainda mais na atual geração. E aí, outra coisa, as redes sociais, então, ela tem esse peso que vai tentar deixar todo mundo insano, mas elas também proporcionaram uma maneira de você mostrar seu trabalho para o mundo como jamais existiu antes. Então, você tem que usar isso. Assim, agora é TikTok, Clubhouse, sei lá. Você tem que estar sempre na frente, entender qual é o próximo. Outra ligação que eu tenho com o Del Débio na época que eu estava precisando montar um público, porque eu sabia, pô, ninguém vai me ajudar nisso aqui, eu tenho que mostrar meu trabalho de alguma forma, até para as pessoas me conhecerem para comprar o livro, né? Porque depois que eu fui publicado. O que eu fiz? Eu fui ver quais eram os grandes blogs que estavam naquela época. Existia o Sedentário e Hiperativo, e que o Deb tinha uma coluna lá também que eu lia a coluna dele. E aí eu passei a pensar, pô, acho que eu vou oferecer uma coisa aqui. Fui lá falar com o pessoal do Sedentário, e eles falaram, escreve algo para a gente ver tal, e testar. Aí eu fiz um primeiro texto, né, mostrando, comparando escritores, estilo de escrever, o Stephen King e tal, da Anne Rice, coisas assim desse tipo. E aí ele publicou e o texto fez o maior sucesso lá naquela época, e aí a gente resolveu criar a Cavernas e Dragões, que era a coluna que eu tinha lá. E aí eu passava a usar uma coisa bem humorada, eu pegava coisa da cultura pop, eu fazia exatamente o que o YouTube faz hoje, os YouTubers, que aí eles pegam e falam de maneira bem humorada, às vezes zoa, mas vai dando informações sobre algum tempo, era tipo ninjas, e aí falava de ninjas, mas de uma maneira bem humorada. Eu fazia lá. Se o YouTube já existisse naquela época, eu teria sido youtuber naquela época, eu teria feito com vídeo. Só que na época o blog era muito forte, né? Tanto que a gente passou a ser chamado de blog stars, porque quando você participava de um blog que era muito forte, a gente passou a chamar de... E que era uma época assim, se você escrevia um post num blog, você tinha 10 comentários, lembra? Já era, caraca, meu post bombou, tem 10 comentários no meu blog. E o Sedentário, cara, a gente botava lá, era tipo 200 comentários, 300 comentários. Numa época em que isso era, meu Deus do céu, 300 comentários num post.
E era assim que a gente começava a ser conhecido nos eventos também. E aí, depois, eu acabei participando do Rapadura Cast também. E o Rapadura também foi uma plataforma de pessoas que me conheceram primeiro por lá. E depois passaram, assim como leitores meus passaram a ser ouvintes do Rapadura Cast. Tá? Então, assim, eu fui vendo as plataformas que poderiam me ajudar. E é isso que você precisa ver. Você precisa saber qual é a próxima plataforma e você tem que usar isso. E você tem que entender que o mercado editorial se você quer entrar no mercado editorial hoje, ele é completamente diferente. Então, a venda de livro é muito menor do que era. As pessoas estão lendo muito menos. A Netflix é uma das culpadas disso. E eu avisava isso também. O que eu falava nas editoras era... cara, eu sempre avisava muita coisa para as editoras, né? Tipo, eu falava para eles, quando tipo, vocês vão precisar ter um setor que vai ter que cuidar só das mídias sociais e tal. Eu botava no relatório, eu fiz um relatório todo para a Leia lá, umas coisas assim que depois eles falavam, pô, não, isso aqui está muito à frente e tal, mas aí acabou que eles tiveram que se adaptar, tiveram que ter um setor só de redes sociais, tudo que estava lá aconteceu. Fala, vocês têm que ter uma ligação mais direta com o leitor, deixa o leitor ajudar a escolher as capas do livro, pergunta para ele o que eles querem também, conversa com eles. Aí não pode ter uma rede social que seja só fria e tudo mais, umas coisas assim desse tipo. E então o mercado. Eu tinha avisado para eles, no dia que a Netflix disponibilizar o download e que você puder fazer o download de casa e assistir o episódio no teu caminho pro trabalho, a indústria de livro vai quebrar. E aí não deu outra, cara. Por quê? Porque eu via as pessoas liam muito no metrô e no caminho para o trabalho. Cara, você passava 2 horas ali dentro de um busão para chegar no trabalho, você tem que fazer alguma coisa. As pessoas pegavam ali. Só que no Brasil tinha aquela internet que não dá para você ficar vendo filme, muita coisa, comia tudo. Aí, a partir do momento que você pode fazer o download de um episódio, botar um fonezinho e ficar assistindo o episódio, putz, aí vai concorrer com o livro. Aí a gente sabia que isso ia quebrar. Aí não deu outra. Aí o mercado quebrou e os livros de colorir salvaram o mercado durante um tempo, cara. Quando que livro de colorir ia salvar mercado editorial, cara? E aí eles salvaram um tempo, só que é aquilo, né? Opa, livro de colorir, então vamos encher de livro de colorir. Aí matou o livro de colorir também. Aí tiveram que ir se reinventando, só que é um mercado que está quebrado ainda. Cara, olha as nossas livrarias, cara. Gente, as Saraivas estão todas fechando, os FENAC foi embora do Brasil, Cultura deu falência. Aí a gente quase não tem mais livraria. Então está se tornando uma coisa bem virtual. Então, assim, é por isso que surgiram esses Wattpad da vida também, nesse tipo de plataforma. E você tem que saber usar. Mas com a ideia de que hoje já não é mais tão fácil vender livro, você viver de livro. Não que tenha sido fácil antes, tá? Mas não é mais tão fácil. Como eu tinha comentado, então, no meu caso, o Submarino acabou fazendo esse box exclusivo em 2010. E esse boxe popularizou a série e eu fiquei 5 anos em primeiro lugar como o autor mais vendido do Submarino. E foi assim que eu passei a ver de literatura. E por isso que hoje em dia eu fiz esse box com o novo livro pela Melhoramentos, né? Que eles refizeram a capa, botaram um mapa junto, fizeram um trabalho gráfico lindo. Esse é o meu melhor livro, o Dragon Jet Standard de Névoa. E a gente fez com o Submarino para fechar esse ciclo, né? De que era a empresa que me ajudou a viver disso. Mas é isso. Era uma plataforma que também eu fui apostar. Você tem que saber qual é a plataforma e usar ao seu favor. Esse é o mais importante, saber qual é o teu diferencial, porque se você souber qual é o teu diferencial, por que você, e não os milhares que estão na fila querendo a mesma vaga, se você souber responder isso, você já está na frente de milhares que querem a mesma vaga. E você tem que saber passar isso para a pessoa também que você está querendo vender o teu projeto. Cara, fechou com chave de ouro. Eu vou me despedir do pessoal aqui. Mano, brigadão demais pela entrevista. Eu acho que foi sensacional. Poxa, eu que agradeço demais. Eu tenho uma pergunta. O pessoal tá pedindo para eu fazer. Eu não sei. Depois, qualquer coisa, a gente corta. Manda Estou aí. perguntando se vai ter jacaré depois, com os efeitos agora que bombou e tal. Eu não sei como vai poder fazer isso. Não, isso aí. Isso aí vai ser lá tem que decidir ainda com a equipe lá, né? Mas o bacana foi que a série exatamente tirou o mito, né? Que na verdade, assim, nunca teve a questão do jacaré, né?
Foi o Monteiro Lobato que fez. Tem uma capa, se eu não me engano, é do Saci. Porque tem essa história aqui do Pedrinho que ele vai caçar o Saci, né? E aí, na capa desse livro, teve um artista que desenhou a Cuca Jacaré e o pessoal associou de uma maneira que a Cuca virou aquilo ali. Aí veio o sítio em audiovisual e já era, né? Mas a Cuca, na verdade, é uma bruxa, né? E aí foi no caminho oposto. A série foi no caminho oposto. E agora tá aí todo mundo querendo que é o oposto, né? Todo mundo querendo que a Cuca venha pegar. Se tornou esse meme maravilhoso. Pô, brigadão de novo. Manda um beijão pra Carol. Tá com quantos anos agora? Tá bebezinha, né? Acabou de... a Avalon fez 8 meses agora. Meses. Então aproveita agora que depois elas vão andar, vão ficar maior. E aí, papai, papai, papai. E depois que passa dos 5, 6, aí é minha amiga. Então aproveita agora que é a melhor época da vida. Sim, isso aí. Muito bom, muito bom. Que feliz, que feliz. Obrigado pelo convite, obrigado por fazer parte da minha trajetória também. Como eu já comentei, foi muito importante. Parabéns pelo trabalho. O trabalho que vocês fizeram também na Diamond e do Trevas e do Arcano e tudo mais também foi uma grande influência para mim. E eu fico muito feliz de poder hoje te contar um pouco dessa trajetória, né? Dividir um pouco com o pessoal e dividir com você, até para você também ter uma ideia de quão bacana foi os nossos caminhos terem se cruzado no passado e estar se cruzando agora novamente. Nossa, fantástico. Bom, e você que está acompanhando a gente agora, não deixe, se você ainda não assistiu, né, vai na Netflix, Cidade Invisível, e tem os outros livros dos Dragões do Éter, tudo. Eu vou depois pegar com os links para conhecer esses livros e tudo, vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E também, se você está até agora, não esquece, segue o canal, dá o seu like, faz um comentário, e a gente se vê aí de novo no próximo Bate-Papo Mayhem.